Salve rapaziada, sejam bem-vindos à tier list do Arena Fiel e hoje a gente vai avaliar na nossa primeira tier list os melhores estrangeiros, todos, né? Praticamente todos os estrangeiros, 34 estrangeiros que passaram pelo Corinthians e a gente vai ranquear algumas categorias que o Deco vai falar aí pra vocês. A gente pegou todos os estrangeiros que passaram pelo Corinthians até agora, entre 1997 e 2024, tem até uma rapaziada aí agora do elenco atual. E a gente pegou as categorias de top 3, a gente vai eleger os 3 melhores estrangeiros que passaram pelo Corinthians nesse período. O craque, gringo bom, passagem ok, aquele que nem fede nem cheira, ficou devendo, cavalo paraguaio e o pelo amor de Deus. A gente tinha até feito sem essa categoria, só que a gente, olhando os nomes, percebeu que precisaria de mais uma categoria, porque tem umas coisas aqui que, pelo amor de Deus. E que boa sacada do pelo amor de Deus, hein? Então, pra você ver, a produção tá como? A produção que é nós mesmo. A produção tá voando, filho. Vamos começar aqui então, já começa pelo Rincon, que tranquilamente é top 3. Pô, não tem como. Não tem nem discussão, o Rincon, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, fez história com essa camisa aqui, inclusive, capitão do primeiro Mundial, bicampeão brasileiro, jogou demais. Então, o Rincon é um dos melhores dessa lista, se não o melhor, se a gente for analisar. O Rincon é um cara que é muito ídolo, capitão, fez parte de um dos melhores times da história do Corinthians. Pô, se o Rincon, que já é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, não tiver na lista dos melhores gringos, acabou. Né? E aí, já puxando, a gente já pode colocar o Gamarra junto do Rincon, que é um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro da história do Corinthians, pode tranquilamente estar ali no top 3. Não, um dos melhores zagueiros que passaram pelo futebol brasileiro, o Gamarra... Pô, começamos bem, hein? Começamos bem demais, porque o Gamarra... Pode acabar aqui, lixo. Aqui tá bom. Valeu, rapaziada. Se inscreve, tamo junto. Até porque depois só vai ter uns caras que a gente vai passar uma raiva gigantesca. Vai ter cada pereba que vai aparecer aí. Quer passar uma raivinha? Que eu já vi. Vamos passar uma raivinha. Vamos passar uma raiva. O próximo é o Seba Domingues. Chegou em 2005, chegou um pouquinho antes do Tevez. Não jogou bosta nenhuma. Não, jogador tenebroso, assim. E sorte que a produção conseguiu colocar um pelo amor de Deus ali. Porque, cara, o Seba Domingues, ele só encaixa nessa categoria, talvez. Pelo amor de Deus, com certeza. Porque é um jogador horroroso, que não deveria ter vindo pro Corinthians, não agregou em nada, não gera saudade de ninguém. E eu já vi em muitas listas de pior escalação da história do Corinthians. Ele tá escalado na lateral, né? Ele sempre tá. A rapaziada odeia o Seba Domingues. A gente, por sorte, não viu ele jogar, né? Então, pelo menos tem isso. Aí já vai pro Tevez, que pode colocar ali junto. O Tevez é top 3. O que o Tevez fez no Corinthians e no futebol brasileiro é bizarro. Em só um ano e meio de Corinthians, ele é muito ídolo por aqui. Melhor jogador de brasileiro, artilheiro. Se na Argentina, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, o cara é bizarro e por aqui ele é... Ele foi rei da América jogando pelo Corinthians. Foi rei da América, mas ele é o quê? Ele tá no top 10 maiores artilheiros do Corinthians no século. É oitavo? Sétimo? Alguma coisa assim. Tem 46 gols pelo Corinthians em 78 jogos, acho. É uma das melhores médias do século XXI. A média dele é bizarra, assim. Você pega dos gringos, que vai aparecer aí também, a média de Tevez e Guerreiro é algo surreal, né? A do Tevez é até melhor. O cara foi rei da América pelo Corinthians, campeão brasileiro carregando o time nas costas. E a gente já até tava falando aqui no off... que o Tevez, por talento, vai ser difícil alguém superar. Vai. Porque o Tevez talvez seja o jogador mais talentoso dessa lista, que tem grandes ídolos do Corinthians. Então o Tevez, assim, é uma pena que não tenha tido mais passagem no Corinthians, porque é muito ídolo e, a passagem dele foi sensacional. E te falar, você falou esse lance de talento, eu acho que se nem a gente só pegar de gringo ou só de atacante, eu acho que se a gente pegar a galera nesse século, o Tevez entra no top 10 dos jogadores mais talentosos, melhores jogadores que passaram pelo Corinthians. Ele é muito bom. E aí a gente já passa pro Mascherano, conterrâneo do Tevez, foi embora junto com ele pro West Ham, foi no mesmo valor em 2006. Pra mim, tem uma passagem ok, uma passagem nota 6. Ele não ficou devendo futebol, mas não teve destaque. Cara, o Mascherano, ele não me agrada muito no Corinthians. Porque ele é um cara que ele chega com um status de ser titular, de ser importante, e ele acaba que ele não vira nem titular no Corinthians direito. É campeão brasileiro, mas... ele vira não joga de tanto. Fato, mais pro final do ano, e aí ele continua em 2006 até ele ir embora, mas realmente tem muito momentos. Devia um pouco. Foi. Mas assim, também a gente vai ver nomes piores ali, eu fecho colocar ele numa categoria ali do meio. Um ficou devendo, um passagem ok, pode colocar. Aí Johnny Herrera, pelo amor de Deus. Bom, um dos piores goleiros da história do Corinthians, se não o pior. Johnny Herrera, pelo amor de Deus. Vale a pena, tá? Vale a pena aí pra quem tá assistindo o vídeo. Pesquisa uns melhores momentos de Johnny Herrera no Corinthians. Piores momentos. Vai ser piores. Uns skills and goals do Johnny Herrera no Corinthians, porque
Não, tenta achar de um verdade. estilo de Johnny Herrera. Uma Não dá. defesa, alguma coisa. Não vai achar Um dos nada. piores goleiros já passaram pelo Corinthians, tem uma média de gol tomada muito acima do normal, muito bizarra. E é um cara que chega até para ter um pouco de protagonismo, nem consegue ser titular, vai muito mal. O Johnny Herrera é um dos piores gringos, um dos piores jogadores que já passaram pela história do Corinthians. Aí a gente já puxa aí pro Arce, que pode entrar também na categoria. Vai a merda Arce, né? Você que tá aí no YouTube, pode abrir uma outra aba aí agora e pesquisar. Vai a merda Arce. Vocês vão entender o que a gente tá falando. Foi diretamente responsável pelo Corinthians ter sido rebaixado em 2007, essa pereba desse boliviano. Pra quem não tá lembrado, o Arce ele perde um gol na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2007 contra o Vasco, em um jogo que poderia ajudar muito a gente a se livrar, e ele perde um gol cara a cara incrível. E joga pra fora, inacreditável. nem acerta o gol, não acerta nada, e o Arce teve uma passagem terrível pelo Corinthians. Acho que tem um gol pelo Corinthians. Muito tá ligado? ruim, muito ruim. Esse é um dos piores. Aí vem o Acosta. Cara, pra ser bem sincero, pra mim o Acosta nem fede nem cheira. Eu não gosto da Costa. Não gosto nem um pouco. Acho que ficou devendo muito pela expectativa. Mas assim, se a gente for analisar, também tá melhor do que os três lá de baixo, né? Tá melhor. Pelo menos fez uns golzinhos. Em 2008 na Copa do Brasil ele vai até que bem, faz alguns gols importantes. Na Série B ele não é terrível, nem nada assim. Pra mim nem fede nem cheira. Você iria do quê? Cara, eu sou mais do ficou devendo, porque eu acho que teve um pouquinho de expectativa e não entregou. Eu vou fechar no ficou devendo só porque, pra quem não lembra, o Acosta já foi camisa 10 do Corinthians. Então, se espera muito mais de um camisa 10. Aí vem de Herrera, 2008, o Herrera bom, que passou pelo Corinthians. E assim, gringo bom, hein? Gringo bom, já defini uma categoria, gringo bom. Artilheiro na Série B, fez gol importante de Copa do Brasil também. Em 2008 ele jogou muita bola, saiu depois, ficou só um ano e até que deixou saudade, O Herrera foi muito bem no Corinthians. Não, e é muito estranho, porque muita gente criou a expectativa do Herrera virar ídolo no Corinthians, né? Ficar muitos anos, ser um cara que seria muito importante no processo de reformulação do Corinthians depois de sair da Série B. Ele vai embora do nada, mas o período que ele ficou, a gente não tem nada que reclamar do Herrera. Nada. Fez muito gol, foi importante em vários campeonatos, então o Herrera é um cara que deixa saudade pro torcedor. É o cara que veio contratado para uma função, que era de fazer gol, e ele cumpriu a função dele. Sim. Foi embora depois, o substituto dele foi o Ronaldo, então talvez ele nem teria espaço também para continuar fazendo o que vinha fazendo. O Herrera teve uma ótima passagem no Corinthians. Aí vem pro De Federico, que a gente já pode estrear aqui o cavalo paraguaio. Aí, esse cavalo paraguaio, enfim. O primeiro cavalo paraguaio que Senhora. passou pelo Corinthians, enganou todo mundo. E também, quem diria que seria o menos pior dos Matias que a gente veria passar pelo Corinthians. Será que é o menos pior? Eu acho que é, mano. Tem um Será? outro aí que vai aparecer que eu... É porque ele fez gol, pelo menos, né? Ele fez Então, gol. Você vê. Tem Pô, dois. Mas é muito forte o cara chegar com o apelido de novo Messi. Cara, o apelido do cara é novo Messi, irmão. Não é tipo, tem gente que anda no Corinthians e é, nossa, o sucessor do Jadson. É o sucessor do Fagner, o novo Jô. O novo Messi não dá. É bizarro. É muita coisa esse novo Messi. E O cara eu não lembro, eu não nada. sei se isso aí é balela, se tipo, é papinho, mas dizem as más línguas que na época o Corinthians estava indo contratar o De Federico e o Agüero. E preferiu o nome De Federico, pô. Será? Tá ligado? Eu lembro desse papo, eu não sei se é real. Ele chega no Corinthians em 2009. Se eu não me engano, em 2009 o Agüero estava no Independente fazendo chover gol. Eu acho que tinha esse papo, mas de qualquer jeito, preferiu o De Federico, mano. Papo reto. Não dá. Que isso, Corinthians. Não, e assim, mas pra quem gosta do lance de assistir uns melhores momentos, os lances aí dos jogadores, eu assisti o do De Federico na época. O DVD dele? Era assustador, tá? Era de craque, pô. No Huracan? Era o Huracan que ele jogava? Era o Huracan. Era assim, jogador muito acima da média. Não sei porque não deu certo no Corinthians. Não sei se realmente era um pereba ou um cara que não se adaptou, mas... Mano, acho que era pereba, porque você vê ele não deu mais certo em lugar nenhum. Então... Mas o gol foi muito mal, assim. O De Federico é top, assim, de ilusão que o Corinthians já teve. Escudeiro. Pra mim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pra mim ficou devendo. Eu acho aqueles três muito, pelo amor de Deus. É que eu acho o Escudeiro horrível. Pra mim o Escudeiro, eu também acho ele horrível, tá ligado? Horrível. Mas nunca teve nem expectativa de ser titular, nem nada. Eu não sou contra, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas a princípio eu colocaria ele no ficou devendo. Cara, é que ficou muito marcado pra mim um jogo que eu fui com do Corinthians. Não lembro que ano era, mas que o Escudeiro quase se muito bandeirinha. Eu fiquei muito revoltado. Mano. Ele ficou Esse em cara 2010 no Corinthians, um dos dois. Deve ter sido 2010.
Cara, Se você quer tem colocar problema- qual? Se você tem um problema pessoal com ele, eu Não, topo não colocar o é, Pelo não é Amor de pessoal Deus. também, porque não era bandeirinha, mas Pra ficou mim marcado. ficou devendo. Eu acho que ficou devendo. Mas também, se quiser colocar Pelo Amor de Deus, eu não sou contra, até porque pra mim o Acosta é muito melhor do que o escudeiro do Corinthians. Ah, vamos de pelo amor de Deus, vai. Ele é muito Então tá ruim. bom. Ele é muito ruim. Catito Ramírez. Pô, eu gostava do Catito Eu Ramírez. gostava do Catito Ramírez. Eu achava legal. E até porque ele decidiu pro Corinthians Brasileiro de 2011. Fez aquele gol Sim. importantíssimo contra o Ceará, que Golaço. ajudou muito o Corinthians a ser campeão naquele ano. Fez gol pra mim, em o pênalti, normal- classificou o Corinthians pra final de Paulista. Contra o Palmeiras. Pra mim, no normal, seria nem fede nem cheira. Mas como ele tem esse capítulo importante, que foi decisivo, pra mim a passagem é ok. Eu fecho com você. Passagem ok. E aqui a gente vai ter que colocar no top 3 também pra disputar e depois a gente decidir de fato quem vai ficar no top 3 e quem vai descer pro craque, porque o Guerreiro tem que O estar... Paulo é muito forte, né? Ele tem que estar nas Nossa. cabeças. Nas O cabeças. Paulo Guerreiro. Por que você foi ser assim no Corinthians, irmão? É muito forte. O cara que carregou o Corinthians nas costas por anos. Fez talvez dá pra entrar na briga do gol mais importante da história do Corinthians. Tá tranquilo no top 3. Tá tranquilo no top 3. Jogou muito e talento também. Briga ali, hein? Se a gente falou do Tevez, o Guerreiro briga forte para ser o jogador mais talentoso, ou pelo menos top 3 mais talentoso dessa lista. O Guerreiro briga forte lá em cima, cara. E o que deixa mais triste é o jeito que ele saiu, que foi tudo questão de salário, vai pro Flamengo, falou que ficaria no Corinthians, só jogava aqui no Brasil. De certa forma cumpriu a promessa. Mas também a idolatria que o Guerreiro tinha, parece que ele não se importou muito em jogar fora na época. Eu ainda sou muito magoado com o Guerreiro, não consigo colocar ele em top ídolos. Não sei nem se eu considero ele tão ídolo assim no Corinthians, eu sei que tem uma opinião contrária. Eu gosto muito. Mas eu tenho um pouco de raiva do Guerreiro, mas não tem como. O top 3 ele tem que estar ali na disputando. Ele é no mínimo craque, porque o que ele fez enquanto estava no Corinthians, o Guerreiro fez chover por aqui. Foi artilheiro de 2 temporadas, fez o gol do Mundial. 2015 ele foi embora voando, então... E assim, é algo que eu acho que é unânime isso. Se o Guerreiro não sai de forma polêmica, ele só sai do Corinthians, ele seria maior que o Tevez, certeza. Seria pelo Maior que que conquistou, pelo que fez, seria. Maior que o Gamarra, Tempo talvez de também. casa, Que o Rincon aí já é bem vou muito discutível. mais, acho. Aí passando a gente vai pro Zizal, o carismático Pô, Zizal. o Zizal é mó da hora. Pra mim Zizal ele é pede legal. lixeira, cara. Porque o Zizal, o pouco que ele jogou até que relativamente bem. Dá pra ver que era um cara meio habilidoso, talvez não tivesse qualidade pra jogar a Série A, ser titular do Corinthians. Mas o pouco que jogou foi suave o Zizal. Não, e assim, se a gente colocou que o De Federico ele é a personificação do cavalo paraguaio, eu acho que o Zizal é a personificação do não fede nem cheira. Ninguém tem raiva, ninguém tem saudade. Então, porque se não dá pra falar que ele foi bem, porque ele não foi bem, ele quase não jogou. Foi maneiro ter o Zizal por aqui, cara. É, mas ele não foi mal também, tipo, não prejudicou, deu uma assistência ainda. O cara é Ganhou- legal. Leu tem placa. tem mais título que jogo. Tá ótimo, tamo junto. Muito Zizal. legal. Agora vamos pro Martínez. E eu acho que é cavalo paraguaio. Eu acho que ficou devendo, porque eu não esperava que ele fosse jogar muito Mas ele bola, chegou, tá ele ligado? chegou bem, ele chegou com hype. Não sei, ele jogou pouco e ainda foi vendido pro Boca depois, ainda rendeu uma grana pro Corinthians. Pra mim ele ficou devendo. Acho que Cavalo Paraguai é uma expectativa muito acima que o Martínez, pra mim, pelo menos não teve. Cara, eu vou concordar com você nessa porque o Martins ele chega para um time que já era montado, né? Então ele não chega com a expectativa de ser um titular, um dono do ataque do Corinthians. Ele é campeão mundial. Ele chega para ser uma peça boa. Não foi uma peça boa, mas também não era um cara que chega para ser titular. Então tudo bem, ficou devendo, acho que tá justo. Maldonado. O chileno Maldonado. O Maldonado é... Cara, eu acho que assim... Acho que ele ficou Cavalo- devendo. Mas o Maldonado foi muito bem em outros lugares, né? Foi bem. Será que no Corinthians, pelo menos quando ele chega, eu acho que o torcedor cria uma expectativa que ele vai bem no Corinthians, que nem ele foi em outros clubes. Eu não tinha expectativa dele ser titular, principalmente porque ele é volante e era Ralf Paulinho na época. Tá ligado? Depois chegou o pesa, Guilherme também, o Guilherme pesa. joga muito no Corinthians. Ficou devendo, então. O Maldonado é isso, mas também o Maldonado... Mas era pra ter jogado mais porque ele vai muito bem em Santos, ele vai bem em Cruzeiro. Não, se a gente No tivesse Flamengo eu não me aqui- recordo se ele foi bem ou não, mas... Bem mais ou menos, mas se a gente coloca ele num negócio entre decepção e jogou bem, ele entraria em decepção tranquilamente. Angel Romero. Senhoras e senhores. Aí a gente vai entrar num debate aqui porque, se você não sabe, o meu amigo aqui do lado do Deco é muito fã do Angel Eu Romero. sou muito fã do Romero, muito fã. E assim, por história,
por história, por conquistas e tudo, talvez o Romero entraria no top 3. Só que ele não jogou mais nenhum dos 4 que já estão ali, tá ligado? Eu iria de craque. Eu sou apaixonado pelo Romero, mas eu não sou idiota também. Mas é porque, assim, o Romero é o estrangeiro com mais jogos pelo Corinthians. Ele tá a 1 gol de passar o Guerreiro como o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Desses que estão aí, se eu não me engano, ele é o que mais tem título. Talvez só não que o Guerreiro, porque o Guerreiro ganha o Brasileiro 2015 porque ele participa, ele joga alguns jogos ali no começo do campeonato. Mas, cara, é que o Romero ele joga tanto, ele é tão identificado, ele tem 2 passagens, e até esse momento 2 ótimas passagens pelo Corinthians. O mínimo é craque, mas eu adoraria colocar no top 3, só não coloco porque os outros são mais talentosos do que ele. Mas aí, tu quer colocar no top 3 e depois a gente decide? Ou vamos de craque? Eu topo. O que você quiser Bota fazer aí, a favor do a gente eu faço. decide depois, porque, pô, claramente o Romero não tem a qualidade que o Tevez, o Guerreiro, o Rincon, o Gamarra, mas de história, de número, ele tem mais número que todo mundo. De história ele bate de frente com qualquer um ali, mano, de verdade. Ele pode não ser tão ídolo por qualidade, mas por números, tempo Cara, de casa e tudo. mas sabe ele uma é. coisa que eu acho que vai pegar, que a gente vai descer o Romero depois? A gente vai, só pra explicar, a gente vai colocar alguns jogadores no top 3 e depois a gente desce pra craque, porque que nem a gente falou, top 3, obviamente, só são 3 jogadores. E também, rapaziada, vamos combinar, olha esse top 5 até o momento. É difícil ter que escolher só 3, mano. É Você difícil. tem que descer o Romero, talvez seja o que a gente vai fazer no final. Mas ter que tirar mais um ali é complicado, mano. Eu acho que um argumento para descer o Romero é que apesar dele ser muito pica, muito importante para a história do Corinthians, é um cara que, diferente dos outros, eu acho que não foi tão protagonista nos títulos. Não foi. Tipo, o Tevez é protagonista total, o Guerreiro também, o Gamarra era a referência do sistema defensivo, o Rincon era capitão. Mas depois que ele parar, eu acho que o Romero vai ser o mais identificado com o Corinthians. Porque se esses Rincon, caras... será? O Rincon talvez não. É que o talvez não, mas o Rincon infelizmente faleceu. Né? Então, mas é que se a gente vai olhar, por exemplo, Guerreiro, Tevez, Gamarra, se eles tivessem que escolher, vai ter uma estátua sua com a camisa de um time, qual time você escolheria? O Tevez não escolheria o Corinthians, escolheria o Boca provavelmente. O Gamarra não acho que ele escolheria o Corinthians também, apesar de ter sido muito ídolo por aqui, mas ele tem várias outras opções, jogou em muitos outros lugares. E o Guerreiro talvez seria do Corinthians, talvez, mas o Romero indiscutivelmente escolheria do Corinthians. Indiscutivelmente, é o lugar onde ele mais fez história, teve melhor desempenho, onde ele mais é ídolo. Então acho O que Guerreiro iria na Alianza Lima, certeza. provavelmente, mas o Romero é o cara mais identificado com o Corinthians daí, sem contar o Rincon, provavelmente. Enfim, Lodeiro. Cavalo Paraguai. Pra mim é muito Cavalo Paraguai o Lodeiro. Cara, eu não acho que o Cavalo Paraguai porque eu não acho que ele foi mal no Corinthians. Eu acho. não acho que Pela ele foi expectativa, ele era craque no Botafogo, irmão. Eu acho que o Ele era problema, craque no do Botafogo. Lodeiro no Corinthians era a competição, porque o Mano, na época, que era o treinador em 2014, pra quem não lembra, ele escalava ou Jadson ou Renato Augusto. Ele não escalava os dois juntos porque ele achava que não podiam jogar juntos. Aí chega o Tite de 2015 e prova que consegue. Boa, Mano Menezes. Valeu, tamo junto, mano. Desde aquela época, ajudando nós. E aí tem o Lodeiro também que chega pra mesma posição e é mais uma opção de banco. Eu acho que é por isso que ele não joga tanto, porque era o Renato titular, a segunda opção era o Jadson e depois foi o Lodeiro. O Lodeiro tem 14 jogos só pelo Corinthians. Mas assim, dos 14 jogos eu lembro dele jogar bem um. Contra o Goiás? Que foi contra o Goiás, foi a estreia dele. Cara, eu não acho que ele foi mal no Corinthians. Eu não consigo colocar ele no cavalo paraguaio. É que eu criei a expectativa. O Lodeiro, eu também o Lodeiro, ele, é bom a gente lembrar que ele chega no Corinthians depois de uma disputa de Copa do Mundo. Ele disputa a Copa do Mundo pelo Uruguai, chega no Corinthians, era um jogador que ele era muito bom no Botafogo, era uma das principais referências do time do Botafogo. Sempre foi bom jogador. Sempre foi. Sempre foi bom E ele vai bem depois de sair do Corinthians também, nos Estados Unidos ele foi bem, mas no Corinthians ele não rendeu nada, cara. Nada. É que eu acho que ele também não teve tempo, é por isso que eu acho difícil de avaliar. Só 14 jogos, eu não acho que ele foi muito mal. Pra mim, é nem fez nem cheira, ele entra um pouquinho na mesma linha do Zizal. Cara, eu acho que é um jogador que eu criei expectativa. Eu iria ou de ficou devendo ou de Cavalo Paraguai. Porque eu criei expectativa legal no Lodeiro. Então vamos fechar no ficou devendo, porque eu concordo que talvez tenha ficado devendo e a gente esperava mais. Mendoza. Pra mim não fede nem cheira. Pra mim ficou devendo. Eu não acho que chegou com expectativa, mano. É que tinha expectativa de ser um bom reserva, de eventualmente jogar titular e... Ele fez uns golzinhos, fez um gol em clássico contra o Palmeiras. Tá bom, é justo. Dá pra Eu acho que é um cara que eu cheguei a ter raiva em alguns momentos, mas também não afetou muito minha vida não, o Mendoza, sabe? Uhum. O Mendoza não é um cara que deixou raiva, a gente só lembra dele ser meio ruim. Ele só corria. Ele corria, acabou.
E a gente avisou a torcida do Santos, que não quis ouvir. Pois é. E ele foi melhor no Santos que no Corinthians. Foi isso, que impressionante. Balbuena. Pô, o Balbuena pra mim é craque. É craque. Não, eu não acho que dá pra discutir top 3 pela competição. Também acho que não. Mas o Balbuena, na última passagem, não vai bem. Só que também é muito ídolo do Corinthians. O Balbuena, na primeira passagem, foi um espetáculo de zagueiro, fora toda a liderança e identificação que ele teve com o Corinthians na época. Na primeira passagem ele é melhor zagueiro do país. Campeão brasileiro, campeão paulista. Campeão brasileiro em 18, que eu acho que em 18, inclusive, ele vai até melhor do que no Paulista de 17. Que em 17 o Pablo talvez tenha sido melhor durante o Paulista. O Pablo é o principal zagueiro, aí o Balbuena cresce no brasileiro. E 18, a referência total da zaga do Corinthians é o Balbuena. Então, total, pegando até lateral, tudo. Sim, no sistema defensivo, total. o Balbuena era o cara. E até no setor ofensivo, o que o Balbuena tem de gol importante pelo Corinthians é bizarro. 1x0 gol de quem? Balbuena. O Balbuena é muito ídolo do Corinthians. É uma pena que a segunda passagem dele não foi tão boa assim, né? E o pior é que 2022 dele foi bom. É que 2023 foi terrível. Foi terrível. Tenebroso. O Casim tem que estar do lado do Zizal. O Tem que estar Casim, do lado do se Zizal. tivesse uma categoria aí, carismático, Era Zizal. seria Zizal e Casim. Acabou. Então, é um espetáculo. O Casim, ele tem pouquíssimo gol. Acho que tem 4 gols pelo Corinthians, 2 em amistoso e outros 2 é 1 e era muito ruim. Isso a gente tem que afirmar. O Casim era O Casim era horroroso, mas é um cara tão legal e que tinha tanta raça, tão identificado. Mano, esse cara dá pra ver que ele amou jogar no Corinthians, tá ligado? Até hoje, ele posta foto no Instagram, hashtag gringo da favela. O Casim é muito da hora, gente. Ele é muito da hora. Ele é muito da hora. E isso prova que pro corintiano, você não precisa nem ser um bom jogador. Se você tiver uma raça absurda, se dedicar, vestir a camisa mesmo, o corintiano já vai te amar. Ninguém tem raiva do Casim. O corintiano pode falar, Que era se ruim. perguntar, é ruim? Porra, muito ruim. Ruim. Você tem raiva? Não. Óbvio que não. Não. Se Jogador o Casim, legal. Se o Casim viesse aqui assim, ó, 1.500 por mês, fica no Corinthians pra sempre, eu fecho. Fecha. Fica aí, Casim. Vai entrar em um Fica jogo ou outro no treinando finalzinho só. do jogo. Acabou. Fica aí na boa. O Arauz é cavalo paraguaio. Cavalo paraguai. Total cavalo paraguaio, porque teve muita expectativa em cima dele e nunca foi o que se esperava. O substituto do Rodriguinho, né? Vale a pena lembrar. Estreia metendo uma bola na trave. Eu já fiquei, meu Deus, contratamos um gênio. E no final nunca Será contra a rendeu Chape, né, na Copa do absolutamente Brasil? nada. É. Eu lembro dessa bola na trave. E ele até que vai bem com o Thiago Nunes ali no finalzinho da passagem dele pelo Corinthians. Mas não engrena, não. Ele dá assistência contra o Atlético Mineiro, contra o Curitiba, né? Ele Fez começa um a golaço jogar, contra o Atlético Mineiro. Ele começa a jogar bem, mas depois esquece. Sornossa, pra mim ficou devendo. Pra mim também. Apesar que ele não vai tão mal assim no Corinthians. Ele é líder de assistência do time em 2019. Por exemplo, Dá 11 assistências. dessa lista que a gente coloca em ficou devendo, ele é o melhor. Sim, ele é o que foi melhor, Ele é o melhor. nesse pessoal. Mas também, por mais que o cara tenha dado sei lá quantas assistências, ele não era um jogador que era unanimidade, ele era bem contestado e teve um gol só pelo Corinthians, Só um é um número gol. bem baixo. Então, se você for ver ali na categoria, ele tá na frente do... Quer dizer, ele tá atrás do Mendonça, mas ele jogou melhor que o Mendonça pelo Corinthians, só que a expectativa dele era maior. Sim. Bem maior, inclusive. Ele chegou pra ser titular. Se pagou um valor alto também no Sornoso. O Mendonça não, né? Mendonça não. O Mendonça veio chutado pro Corinthians. É justo ele tá ali no ficou devendo. Bocelli, é difícil, mano. Porque assim, o Bozelli é um cara que ele, ao mesmo tempo que ele fica devendo, ele vai bem e ele é um cara que ninguém odeia, mas esperava mais. Ele é meio que tudo ali. Ele Ele é poderia um pouco de tudo. criar a categoria Bocelli no meio. Papo reto. Poderia criar a categoria Bozelli. Mas eu, sinceramente, colocaria em passagem ok. Eu acho que eu ficaria no nem fede nem cheira. Porque é por isso que a gente falou, porque a expectativa era alta, mas ele não joga muito. Não vai mal também. Depois ele é afastado, ele não vai mal. Eu acho difícil, mas ele tem até que alguns gols. E cara, o Bozelli é um jogador que nunca, pelo menos enquanto esteve no Corinthians, ele nunca deu dor de cabeça pro clube. Depois ele entrou na Depois, justiça. sim. Mas tudo bem, tem que receber o que foi combinado. Mas ele sempre foi profissional, quando ficou afastado não reclamou, continuou treinando. Nunca foi um cara polêmico, sempre estava à disposição, nunca reclamou de reserva. Mas esperava mais. Se você quiser. Você fecha por aqui? Fecho. Então é isso. Aqui mais um cavalo paraguaio, que de fato é paraguaio, né? Sérgio Dias. Chegou do Real Madrid, esse maluco acabou com a gente na Libertadores de 2016. Então quando ele veio pro Corinthians e veio do Real Madrid, falou,
Aqui acabou, né? Que acabou. A competitividade acabou. Eu fiquei feliz com essa Eu contratação. também, pô. Achei que vai ser um gênio. Nossa, porque quando ele jogou contra o Corinthians, que ele jogava no seu Portenho ainda, na Liberta de 16, eu só fiquei pensando, puxa, imagina se o Corinthians contrata um cara desse. E o Corinthians estava atrás dele na época. Então, mas aí ele vai pra Europa, joga no Real Madrid, você já pensa, pô, beleza, mais um jogador que nunca vai jogar no Corinthians. Quando ele chega, mas não rendeu nada. Não rendeu nada. Jogador horroroso. Ele não tem gol pelo Corinthians, se eu não me engano, não tem assistência também, não deixou saudade nenhuma. Muita gente, inclusive, não lembra que ele passou por aqui. Bruno Mendes. Cara, o Bruno Mendes é um jogador que eu fiquei bem chateado, principalmente final do ano passado e com a saída dele, bem chateado. O final da passagem dele foi bem melancólico, Sim, né? mas em questão de qualidade não dá pra botar no nível da maioria daí que tá lá pra baixo. Ou passagem ok ou gringo bom, mas pra mim a passagem é ok. Pra mim é a passagem ok, porque eu também, depois que o que ele fez com o Corinthians no processo de renovação, eu não consigo colocar ele em gringo bom. Não ganhou absolutamente nada pelo Corinthians também, mas sendo também protagonista. Não por isso, vamos combinar que em 2019 ele chega e ele não joga. Não joga. E quando joga é de lateral Em direito. 2020 ele joga super pouco. 2021 ele joga super pouco. Aí ele sai emprestado em 2022, ele volta muito bem, jogando muito. Começo de 2023 também, jogando muito. E aí tem um final de passagem horrível. Então ele tem um ano bom jogando demais pelo Corinthians e o resto ele foi um jogador ok. A categoria dele tá perfeita, foi um jogador ok. Eu acho que até num processo aí de 2020 para 2021, aquele momento do Mancini, Ele vai até que bem. Tava bem. Mas é um cara que oscilou muito. Passagem ok, tá passagem justo. ok, tá perfeito. Cantijo. Cara, pra mim, sinceramente, não fede nem cheira. Eu também acho, porque o Cantijo ele era aquele cara que ele tinha 3 meses ótimos, aí 3 meses horríveis, aí do nada ele ressurgia jogando muito, Sim. aí ele apagava, aí surgia de novo jogando demais. Eu acho que a única vez que ele não teve um sobe e desce foi em 2023, que ele, do começo ao fim do ano, não fez nada. Ele não fez nada. Então, pra mim, é um cara que nem fede nem cheira porque teve bons momentos. E ele não gera raiva no torcedor corintiano. Não gera. Ele gera talvez decepção, porque quando ele chega, a expectativa no Cantillo é gigante, porque ele chega jogando muito. Ele chega sendo um dos craques. Você até falou outro dia que você achava que ele ia ser o melhor volante do Brasil quando ele começa jogando. Sim. O Cantillo parecia um gênio quando ele chegou no Corinthians em 2020. Mas ao mesmo tempo, o cavalo paraguaio eu acharia forte pra ele, porque ele é um cara que tem ainda bons momentos. Tem. Ele ainda tem jogos muito bons, tem gols importantes em 2021. Contra o Fortaleza ele faz um gol que é muito importante. Muito importante. Então assim, ele ainda tem momentos bons, mas... Tem momentos bons também, a gente pode concordar que é um dos melhores lançadores que a gente viu passar pelo Porra! Corinthians. Se tem uma coisa que o Cantillo sabe Irmão, fazer é inversão de jogo. Passe longo é abissal, tá? Ione Gonçalves. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que é isso, cara? O Ione Gonzalez veio pro Corinthians naquele fuzuê com o Pedrinho. E quando o Ione chega no Corinthians, eu acho que ele vai jogar muito, tá? Porque no Fluminense ele jogou muita bola. Ele foi bem no Fluminense. Aí ele chega no Corinthians e, pelo amor de Deus, cara, o que aconteceu com o Ione Gonzalez? Cara, inclusive, vou lançar um desafio aqui. Pra galera que tá assistindo, comente aqui no chat quantos desses jogadores você não lembrava que jogaram no Corinthians. Eu tenho certeza absoluta, que Sérgio Dias e Ione Gonzalez vão estar entre os mais votados ali. Não Absoluta. tem os dois, eu cravo, eu não tenho esse número, tá? Mas eu cravo, nenhum dos dois tem 7 jogos pelo Corinthians. O Ione Gonzalez eu acho que tem 3, 4. Então, cara, é inacreditável que esses caras vieram pro Corinthians, a expectativa que vieram e o que foi terrível. Porque eles jogaram pouco, mas é que os poucos jogos que eles jogaram não foi nada, não saiu nada dos caras. Nossa, e assim, o Ione Gonzalez, sinceramente, posso polemizar? Pode. Pra mim é top 3 piores ídolos da história do... Ídolos. Top 3 piores gringos. Piores gringos. Ídolos também não, né, rapaziada? Top 3 piores gringos da história do Corinthians. Cara, eu acho que eu só não coloco nos piores porque tem gente que jogou mais, tá ligado? Tipo, Mas- e foi pior. Mas é muito bizarro o que aconteceu com ele. Porque ele chega junto com a negociação do Pedrinho, então a gente deixa ele ganhar um valor por conta desse cara. Ele chega com uma expectativa alta porque ele vai muito bem no Fluminense. Ele chega pra se titular. E ele era do Benfica, mano, não é Do pouca Benfica. porra, tá ligado? Irmão, ele joga tipo 3 jogos e ele joga muito mal os 3 jogos e ele some. Vai embora. É muito estranho tudo isso que aconteceu. É muito Não estranho. faz sentido isso. O Corinthians só perdeu, com tudo. E depois ele ainda vai pro Ceará e faz um gol em nós. Inacreditável, mano. Nossa, é verdade. Inacreditável. Otero. O hoje Santista Otero. Cara, eu vou de... não fede nem cheira.
talvez. Eu também acho, porque o Otero ele começa muito bem e depois ele vai mal. E ainda faz o gol contra o São Paulo, que foi legal ali. Não, ele tem alguns gols pelo Corinthians que Sim. foram importantes. Eu não achava o Otero um bom jogador no Corinthians. Também não achava achava. bem limitado. Mas ele começa, ele vai bem no começo, é importante. E o gol que ele faz contra o São Paulo, se pro Corinthians não tem um peso tão grande assim, para tirar o título do São Paulo teve. Sim. E que é importante. Você tira um título de rival, o título brasileiro que o São Paulo ganha há muito tempo, é importante, cara. E além disso, na época, era o São Paulo era favoritaço e tinha tudo pra cair o tabu naquele dia. Sim, Então também. o Otero fez um gol muito importante pro Corinthians e também eram 3 pontos importantes porque na época o Corinthians brigava contra o rebaixamento. E lembrar o contexto que era sem torcida, meio de pandemia, então o tabu ali realmente estava perto de cair. Então. E aí E Otero, valeu irmão, salvou nós. E aí tem um amigo dele que onde ele vai o Casares segue. E pra mim o Casares é um pouco melhor que o Otero. Eu acho, ok. eu também, eu acho o Casares no Corinthians bem melhor que o Otero. O problema do Casares é que ele era bem acima do peso, bem baladeiro e pediu muito para renovar. Porque Sim. ele não jogou mal no Corinthians. Não jogou mal. Ele jogou bem no Não Corinthians. jogou mal. Entre os dois, o Otero realmente não queria que ficasse. E o Casares na época eu queria que renovasse com o Corinthians. Irmão, o Casares na era Mancini, ele era um maestro, pô. Ele era, de fato. Ele fazia muita gol, dava assistência, foi muito bem. O time do Corinthians, que ele ressurge com o Mancini, sai do rebaixamento e chega em momentos até por brigar por vaga na Libertadores, o Casares era um dos principais protagonistas, se não o protagonista do time. Eu concordo, plenamente. Passagem ok pro Casares. Rafael Ramos. Mano, Pra mim ficou devendo, ficou talvez. devendo. Ou não fez, não cheira. eu acho que ficou devendo, mano. Porque realmente o Rafael Ramos, ele chega... Ele tem uns joguinhos ali que... Bem aquela coisa de lateral do Corinthians nos últimos anos. Só contrata uma sombrinha pro Fagner. Ele faz uma sombrinha ok em alguns momentos. Mas depois o Rafael Ramos realmente vira um cara nulo no Corinthians, né? Pra mim é um cara que ficou devendo, total. Eu também acho. É um jogador que sumiu, né? Sumiu, ninguém entendeu porque foi contratado. É mais um lateral da série. Substitutos pro Fagner que empolgaram e não deram nada. É isso. O cara chega, joga 2 jogos bem, aí já chega alguém falando, pô, finalmente um substituto pro Fagner. E aí o cara some, não joga mais nada. Posso lançar o desafio aqui? Esse é muito difícil. Fausto Vera. Nossa, esse é muito difícil. Porque Mano, o Fausto é um dos Vera, mais difíceis agora de ele avaliar. poderia ser o último colocado dessa lista ou poderia ser o melhor dos piores, tá ligado? Ele podia ser... Ele tinha... Se essa lista aqui sair em 2022, no final de 2022 ele é craque. Ele é craque. Ele é um monstro. Se é no meio de 2023, ele é passagem ok. E hoje em dia ele é, pelo amor de Deus. Então, pra gente analisar o quê? Tá ligado? A gente analisa momento ou avaliar tudo? Cara, assim, Eu acho que é justo avaliar tudo. avaliando tudo, eu acho que eu posso ser meio injusto com o Fausto Vera. Mas avaliando um contexto geral, eu acho que ficou devendo porque o tempo dele, que ele tá mal, é maior do que o tempo que ele tá bem. E Não, vale concordo. lembrar, o Corinthians pagou 33 milhões de reais nesse cara. É muita grana. É uma das maiores contratações da história do Corinthians. É o Fausto Vera. E é um jogador que ele chega, joga 6 meses de gênio, muito bem, de volante top. Um monstro. Finalista de Copa do Brasil pelo Corinthians, sendo protagonista. Faz um ótimo Paulista de 2023. Também vai bem, mas assim, depois disso ele vira um jogador pífio, um jogador que compromete, que vai mal. Então acho que na soma dos fatores eu colocaria e ficou devendo. Eu não acho que você tenha sido injusto nem nada, eu concordo com você, ficou devendo. Até o momento o Fausto Vera é um cara que, se acabar hoje a carreira dele pelo Corinthians, ele ficou devendo. Mas pode mais, tá? Eu ainda acredito um pouquinho em você, Fausto Vera, um pouquinho. E vamos aqui de cavalo paraguaio, o maior dos cavalos e o maior dos paraguaios também, Matias Rojas. Essa é uma das maiores decepções da história do Corinthians, sem dúvida. Cara, eu não queria realmente conversar muito sobre o Rojas, porque Eu também acho não. que tudo que a gente pensa, você que está assistindo já pensa. E, inclusive, a única coisa que eu queria comentar é que me incomodou muito durante a passagem do Rojas, muita gente que ele jogando mal continuava, não, vocês vão ver, ele vai calar a boca de muita gente. Tá aí, ó, calou a sua. E outra coisa que me incomodava, escalado na posição errada. Irmão, não quero falar, eu queria falar um negócio, mas não posso falar. Escalado na posição errada. Tá de brincadeira, o cara jogou todos os jogos no Racing ou pela direita ou pelo meio. Ele só jogou assim no Corinthians e ele não rendeu nada. É um jogador vagabundo. Não quero me estender muito, mas é uma das maiores decepções da história do Corinthians e pessoalmente uma das maiores da minha vida. Essa pessoa que defende o Rojas é o mesmo cara que vai falar que o William Gonzalez não foi tão mal no Corinthians assim. É o mesmo cara que defende.
É o mesmo cara que defende, sei lá, o Rames do São Paulo, a unhas e dentes. Será? É justo, pode ser. O cara que fala que o Rames é um gênio e tá todo mundo errado, todo mundo errado, ele que é o cara. Mano, o Palácios é outro difícil porque ele jogou nem 45 minutos, eu acho que 40 minutos. Poderia ter uma categoria Palácios ainda. Poderia. Cara, não faz nem cheira. Não faz nem cheira. Jogou quase nada até agora, mas a expectativa, inclusive, é que ele seja titular e seja um bom lateral. Porque o pouco que ele jogou, ele foi bem. Sim, e vale lembrar pra rapaziada que esse vídeo aqui está sendo gravado no comecinho de abril, o Palácios ainda não volta, então a gente não sabe se o cara vai render ou não. Por enquanto, passagem ali não fede no cheiro, porque pode chegar daqui um mês o Palácios vir o melhor lateral do Brasil, ou pior lateral do Brasil. Então, ele pode ir pra qualquer lugar. Hoje, a gente só viu 40 minutos dele contra o São Bernardo, não fede nem cheira, pô. Mas a expectativa é boa. Félix Torres. Eu acho que é gringo bom. Eu também acho, pô. Alguém pra fazer companhia pro Herrera, pelo menos. Cara, até agora, pra mim, esse ano, o Félix Torres é o melhor do sistema defensivo do Corinthians. Disparado, assim. Eu concordo. O Gustavo Henrique, já falei isso aqui algumas vezes, não é um cara que me convence. O Fagner, irregular muito durante essa temporada. O Hugo ainda não mostrou que veio. Então hoje o Félix Torres é o melhor do sistema defensivo e eu acho ele muito bom jogador, muito bom mesmo. Eu acho que ele desliga às vezes. Ele é um cara que em determinados momentos do jogo ele erra um passe ali que não dá pra errar, ele falha uma cobertura, mas no geral ele é um cara que chegou agora no Corinthians, gente. Tem que ter tempo de se adaptar e ele tá indo bem. Ele é um zagueiro calmo, firme, faz o simples, tem um bom passe no geral. E eu vi muita gente criticando ele, inclusive na partida contra o Racing na Sul-Americana. Mas, pô, gente, beleza. O cara ele errou um passe no final do jogo que quase entregou o resultado. Muito mal ali. Mas é um lance do resto do jogo. 90 minutos ele foi muito bem. E aí? Ele foi um dos melhores do jogo durante 90 minutos e errou um passe no final. Então, eu acho que no geral ele é um bom zagueiro, tá indo bem. E eu acho que ele vai ter uma boa trajetória no Corinthians. E pra fechar, Rodrigo Garro. Cara, por enquanto eu acho que ele é gringo bom, mas tem muito potencial pra ser craque. Eu acho que, assim, se a gente colocar em craque agora, a gente vai estar sendo muito emocionado. Muito. Um nível absurdo. Até porque, então, vamos concordar, ele fez o golaço contra o Palmeiras, ele deu 2 assistências até agora pelo Corinthians e só. Pra ser craque tem que fazer muito mais, né? Sim, ele faz jogos bons, tá? A gente vê que ele tem potencial pra isso porque ele joga muito. Ele é muito bom jogador. Boa parte dos jogos do Rodrigo Garro no Corinthians, ele joga bem. Mas em quesito ainda de gol, assistência, lances plásticos... São poucos. Então falta ele ser um pouco mais decisivo. Porque é o que a gente espera do camisa 10 do Corinthians, é o que a gente espera do Garro, que foi o maior investimento do Corinthians nessa temporada. Mas por enquanto não tá devendo o que a gente falou agora. É um cara super comprometido, corre bastante dentro de campo. Ele se mata pelo Corinthians e se hoje ele fosse embora do Corinthians, ele sai como um gringo bom. Um gringo que jogou bem enquanto esteve por aqui. Sim. Agora só tem que definir agora esse top 3. O resto... Vamos definir aqui, o resto a gente não vai mudar mais nada, sem ser o top 3. Não, o resto eu acho que tá perfeito. O resto a gente definiu bem. Se você discorda da gente, comenta aí, deixa nos comentários o que você discorda, mas eu acho que a gente foi bem coerente nessa. E aí, top 3. Cara, eu acho que realmente, assim, já falei aqui, a gente já comentou sobre, eu acho que vai ter que descer o Romero. Eu já desceria o Romero. Mas é mais por qualidade, porque de identificação talvez ele ficaria em primeiro. E pelos momentos históricos, assim, o Guerreiro participa de um Mundial, o Rincon participa de um Mundial. Não, o Rincon, cara, eu não vou tirar o Rincon daqui. Não, o Rincon é top 3. O Rincon vai ficar aqui. E pra mim o Rincon é o maior gringo da história do Corinthians. É o melhor gringo da história do Corinthians. Por tudo que ele representa, sabe? Pode não ser o de melhor número, a gente não viu o Rincon jogar, então a gente... Pode não ser que seja o de melhor desempenho, só que pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê de vídeo, de lance, de tudo que as pessoas falam, o Rincon era um absurdo jogando futebol. Por título também. Poderia tranquilamente entrar na seleção dos melhores jogadores da história do Corinthians. Capitão, representou demais por aqui, jogou em rival e ninguém nem se importa com isso, porque o Rincon era muito Corinthians. Ele vai ficar ali, ele é o primeiro lugar. E agora, cara? A gente tem talvez o melhor zagueiro da história do Corinthians. A gente tem talvez o jogador com a melhor média, o melhor atacante com a melhor média, o mais talentoso da história. E tem o Guerreiro que foi decisivo, foi importante, jogou muito. Cara, posso começar então? Eu não tiraria o Gamarra também. Eu não tiraria o Tevez, mano. Eu acho que não dá pra tirar o Tevez. Sabe por que eu não tiro o Gamarra? Porque eu estaria sendo hipócrita. Porque eu acho o Gamarra o maior zagueiro da história do Corinthians.
Maior que Chicão ou melhor? Não, pode ser melhor. O melhor zagueiro da história do Corinthians. E se não é o maior porque tem o Chicão, é o segundo pra mim, na minha opinião. Então eu acho que o Teresina é um pouco hipócrita de deixar ele embaixo, assim, sabe? Porque ele pra mim tá na lista dos 11 da história e eu não sei se o Guerreiro tá. O Guerreiro não tá na minha lista dos 11 da história. Não tá. O Tevez, eu acho que ele. O Tevez não tá na minha. Mano. Ele briga, mas ele não tá na minha, sabe? Então, eu acho que assim, se a gente vai montar uma seleção do Corinthians, os caras que melhor jogaram por aqui, eu colocaria o Tevez acima do Guerreiro. Colocaria. Eu acho que talvez pode ser um pouco polêmico isso, mas eu acho que não tem comparação, mano. Eu acho que o Tevez é bem mais jogador. É que o Guerreiro, ele participa de momentos mais históricos, né? É que eu acho que o Tevez teve que... É muito difícil essa. Eu acho que o Tevez teve que fazer mais esforço, não sei se essa é a palavra. Ele foi mais protagonista. Ele foi a temporada que ele jogou, se eu não me engano, ele fez 31 gols, foi o artilheiro. Em 2006, antes dele ir embora, ele vai bem também. Ele vai bem. 2005, ele é, além de tudo, o líder de assistência do Corinthians no ano, ele é campeão brasileiro, ele é o melhor jogador. O Guerreiro, ele não sei se ele teve uma temporada de melhor jogador jogando no campeonato no Corinthians. Eu acho que em 2014 ele é o melhor jogador do Corinthians. Não, do Corinthians, ok, mas de um campeonato. Não, de campeonato não. E assim, o Guerreiro, ele tem um Mundial que ele é o fator-chave, mas o Cássio também é. Mas eu acho que só o Mundial pesa a favor do Guerreiro contra o Tevez, sabia? Eu acho que só isso. Porque do resto... só isso, né? Muita coisa. Eu desceria o Guerreiro também com o argumento de que ele saiu pela porta dos fundos. Sim. Não que o Tevez não tenha saído também, né? Mas é bem menos. É bem menos que o Guerreiro, porque o Tevez saiu e foi vendido pelo menos. O Guerreiro escolheu sair do Corinthians. E eu desceria o Guerreiro até porque o Tevez é muito mais jogador. E, cara, o torcedor eu acho que tem mais carinho com o Tevez que com o Guerreiro. Então, eu, por exemplo, tenho muito torcedor magoado com o Guerreiro como eu. Com o Tevez eu acho muito difícil ter, mano. E eu acho que é essa a nossa lista. Cara, ficou zica, tá? Fechamos. Eu acho que assim, a gente pode talvez no futuro se arrepender um pouco com Félix Torres e Garro. Talvez a gente queira subir ou descer, porque eles acabaram de chegar. Talvez até com Palácios, né? Mas talvez com o Palácios. Hoje a nossa expectativa é essa. O Fausto, não sei se a gente pesou a mão ou não, mas no geral a gente foi bem. Eu acho que a gente definiu uma boa lista. Bem coerente, boa estreia de boa estreia né? de boa estreia, parabéns, cara. Parabéns pra você também. Parabéns pro editor que tá aqui na mesa. Parabéns pra pessoa que organizou a tier list, que está aqui na mesa também. Que sou eu mesmo também. E é isso, né? É isso, então valeu, rapaziada, pra todo mundo que assistiu. Lembrando que o link da tier list vai estar aqui embaixo, então se você quiser ir lá e fazer, se divertir, pode fazer. A gente vai trazer mais nesse formato, já tem outras prontas, a gente vai tentar trazer uma por semana tá bom, uma boa. Pra tentar trazer uma por semana aqui pra vocês, caso vocês gostem. Deem também sugestões de tier list e deixa aqui embaixo qual você concorda, qual você não concorda aqui nessas nossas categorias. E também se faltou alguma categoria, né? A gente acha que a categoria Palácio seria uma boa por aqui, uma categoria Bozelli também talvez ficou faltando. Mas no mais é isso, rapaziada. Valeu, não esquece de se inscrever, de seguir a gente nas outras redes sociais. E vai Corinthians! Vai Corinthians!